Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês neste dia. Estamos mais um dia começando mais um vídeo, começando mais um momento com Cristo, dando início do nosso dia na presença de Deus. E aquele que começa o dia orando, com certeza terminará o dia agradecendo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que tem tirado o teu momento, o teu tempo, você tem feito o seu tempo para com Deus, porque nós não podemos tirar tempo, nós temos que fazer tempo, né? Com Deus é assim, Deus nos dá todo o tempo e nós temos que se dedicar mais na presença de Deus, até porque se nós negligenciarmos o nosso tempo para com Deus aqui, que jeito que nós vamos mostrar que somos salvos, meus amados irmãos? Se nós não passarmos tempo com Deus, como queremos passar uma eternidade com Ele, no reino da glória, no reino dos céus? Então não tem lógica uma pessoa que não tira tempo para Deus, que não faz o seu tempo, que não faz o seu momento de devocional, o seu momento de oração, seja 1 hora, 2 horas, meia hora. Não tem lógica a pessoa querer entrar no reino dos céus. Se nós não tiver tempo para Deus aqui agora, esquece nós passarmos uma eternidade com Ele. Nós vamos meditar hoje no Evangelho de Jesus, a qual escreveu Mateus capítulo 26, versículo 36. Capítulo 26, versículo 36, e o texto diz: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, Jesus estava prestes a ser entregue na mão daqueles que o iam crucificar. Jesus estava prestes a ser traído por Judas. Até porque quando antes de Pedro negar, Jesus avisou que Pedro iria o negar. Antes do aviso, Jesus vai orar. E Jesus leva Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, para a oração. Jesus entra no jardim de Getsêmani, no Monte das Oliveiras. E a palavra do Senhor diz que ele entra para orar e ele pede para que eles pudessem ali vigiar enquanto Jesus orava, porque Jesus já sabia o que havia de vir, e aquele que sabe e tem a consciência do que há de vir, ele tem uma vida de vigilância, ele sempre vive vigiando. Jesus está orando, Jesus está buscando a presença do Pai. O próprio Filho de Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, nos demonstra que nós devemos ter uma vida de oração constante, porque Jesus tinha uma vida de constante oração. Ele tinha poder, ou ele tem poder no céu e na terra. Mesmo ele tendo poder nos céus e na terra, ele vivia uma vida em constante oração. Sabe o que Jesus nos ensina? Que aquele que vive orando está vivendo na dependência do Pai. E aquele que vive orando também vive milagres. Porque quantos milagres o Senhor Jesus operou. E a Bíblia diz que ele prostra sobre o seu rosto. Jesus, ele coloca o rosto no pó. Jesus, ele encurva para falar com Deus. Muitas das vezes hoje falamos com Deus de qualquer maneira, mas Jesus nos mostra que até na hora da oração nós devemos ter reverência diante do Pai. A oração de Jesus foi a seguinte: Pai, é a mesma coisa de dizer: eu sei o que eu vou passar,
Eu sei o que vão fazer comigo, mas se é possível, passa de mim este cálice, que eu não passe por essa situação. Assim ele diz. Mas antes de ele encerrar a oração, ele diz assim: todavia, não seja como eu quero. Ele ora dessa forma, mas ele fala: Pai, não seja como eu quero. Se for possível, passa. Mas não seja feita a minha vontade. A minha vontade é não beber desse cálice. A minha vontade é não sofrer o que eu vou sofrer. Mas todavia, não é a minha vontade que tem que ser feita. Seja como tu queres. Sabe o que Jesus está nos ensinando nesta manhã? Que nós não nascemos para viver a nossa vontade. Porque se Jesus, ou se o nosso Deus fizesse a vontade de Cristo naquele momento, que era não beber do cálice, que era não passar o que tinha que passar, hoje eu não estaria aqui, hoje você não estaria aqui, hoje a humanidade não teria chances de salvação, hoje a humanidade não teria chances de se arrepender e de se converter. A humanidade hoje não teria oportunidades. Então é por isso que muitas das vezes, quando nós vamos fazer a nossa vontade, nós perdemos oportunidades na nossa vida. Por que você está pregando isso, pastor Hamilton? Eu não estou entendendo. A nossa vontade, quando ela é feita, ela impossibilita de mais pessoas serem abençoadas. Sabe por quê? Porque quando fazemos a nossa vontade, nós pensamos mais em nós mesmos. É por isso que Jesus disse: não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Porque Jesus, quando ele falou: se possível, passa de mim esse cálice, ao ponto de nós, na nossa oração, entendermos que ele estaria pensando nele, mas não era a vontade dele que deveria ser feita. E por que eu falo que Jesus naquele momento estava pensando nele? Porque a dor que ele passou, tudo aquilo que ele iria enfrentar, tudo aquilo que ele iria ter de problemas, dificuldades, ele iria ser pregado, as dores, as feridas, a angústia, a aflição de suar gotas de sangue. Então naquele momento, quando ele fala: se for possível, ele estava pensando nele. Entendeu? Você consegue compreender a escritura? Mas como Jesus, ele pregava o amor, e ele não só pregava, mas vivia, então a oração dele não era pensando em si mesmo. Porque ele diz: todavia não seja como eu quero. Todavia não seja como eu quero. Porque não adianta nada a gente pregar um amor e estamos se desviando desse amor. Então Jesus jamais ele iria se desviar do amor a qual ele pregava, do amor a qual ele ensinava, do amor a qual o Pai colocou sobre a vida dele para ele viver. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Então tudo que ele fez foi por amor, e essa oração era oração por amor. Senhor, olha, eu não quero passar por isso, mas todavia também não seja como eu quero. Não seja como eu quero. Sabe o que Deus está falando conosco? Nós não podemos ser negligentes à vontade de Deus. Se Deus determinou as coisas para nós vivermos, a palavra para nós obedecermos, então nós não podemos sair fora daquilo que Deus nos mostra para nós fazer, nos mostra para nós obedecer, aquilo que Deus fala conosco para nós obedecer. Nós não podemos sair da direção de Deus. Sabe por que muitas das vezes Deus não responde a nossa oração? Ele até ouve, mas não responde. Porque quando nós vai orar, nós não oramos igual Jesus. Nós não sabemos orar igual Jesus. Na verdade, muitas das vezes nós não entendemos nem o trabalhar de Deus.
Na verdade, muitas das vezes nós nem conhecemos a Deus, é por isso que nós não compreendemos Ele, porque não conhecemos a Ele. E Jesus, como tem o conhecimento do Pai, Ele disse: eu e o Pai somos um, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então ele, tendo conhecimento do Pai, da vontade do Pai, ele ora, só que ele não encerra a oração dizendo: olha, livra eu de todo mal, não quero passar por isso. Ele fala: Pai, não seja como eu quero, não seja como eu quero. Eu sei o que eu vou passar, mas todavia eu não queria passar, mas não é a minha vontade que tem que ser feita, mas seja a tua vontade. Eu e você nascemos para viver na vontade de Deus e não na nossa vontade. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a nossa vontade nos traz consequências. Se Jesus fizesse a vontade dele aqui no Jardim de Getsêmani de retroceder, muita gente estaria perdida. Ou toda a humanidade se perderia, né? E assim é na nossa vida. Quando fazemos a nossa vontade, muitas das vezes nós sofremos, muitas das vezes nossa família sofre, muitas das vezes nós perecemos, porque a nossa vontade, muitas das vezes, ou quase 100% dela, não é a vontade de Deus. Sabe por quê, meu irmão, eu digo isso? Porque as nossas vontades, ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus. A vontade de Deus está escrito na Bíblia, é só você ler e você buscar. Já as nossas vontades, eu vou pregar uma verdade aqui que poucos têm coragem de falar, mas eu vou falar. Nós só queremos fazer o que a nossa carne pede. Nós só queremos ir a lugares que a nossa carne pede, falar o que a nossa carne pede, fazer o que a nossa carne pede, ou seja, o nosso ego, a nossa arrogância, a nossa prepotência, é o nosso eu, é o nosso desejo. E os desejos dos homens não são os desejos de Deus. Olha os desejos dos homens nos últimos dias: ganância, corrupção. Paulo diz que seriam amantes de si mesmo. Então os desejos humanos não estão ligados com os desejos de Deus. E para nós entender a vontade de Deus, sabe qual que é a vontade de Deus? É quando nós renunciamos os nossos desejos para viver a palavra, para viver os desejos e a vontade do Senhor. Sabe quando nós vamos contemplar o céu? Sabe como nós vamos entrar no reino? Quando nós deixamos os nossos desejos de lado como Cristo, para viver o que o Pai quer que nós vivamos. Ah, pastor Hamilton, mas eu estou na direção de Deus. Analisa a tua vida. Olha as consequências muitas das vezes das suas escolhas. Toda escolha, ela vai ter uma consequência. Então toma cuidado. Quem sabe você está vivendo na contramão da vontade de Deus, e é por isso que as coisas só estão dando errado, nada dá certo. Você tenta dali, tenta daqui, bate na acolá, vem pra cá, vai pra lá e nada acontece. É a mesma coisa de você entrar numa academia e andar numa esteira. Você anda e não sai do lugar. Quem sabe você está vivendo dessa forma, sabe por quê? Porque a tua oração está errada. Você tem que orar alinhado com a vontade de Deus. Você pode até falar para Deus: Deus, eu queria fazer isso, mas todavia não seja a minha vontade, a tua. Senhor, eu queria fazer essa viagem, todavia eu quero, mas eu quero primeiro que a tua vontade seja feita. Por quê? Porque quando nós vivemos no centro da vontade de Deus, aí sim, irmão, nós conhecemos a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. E eu vou te provar na Bíblia, Jesus hoje está à direita do Pai. Por quê? Por causa da sua oração. Não seja feita como eu quero, mas como tu queres. E qual que foi a vontade do Pai? Que Ele desse a vida pela humanidade. Ele deu a vida. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Interessante que Jesus sabia que Ele ia ressuscitar ao terceiro dia.
E por que ele não queria, neste momento aqui, ele sentiu tão grande aflição a ponto de ele não querer chegar ao propósito do Senhor? Por causa da dor, irmão. Ele tem que passar pela morte, carregar o pecado de todo mundo. Muitas das vezes os nossos pecados acusam na nossa consciência e nós ficamos aflitos. Agora você imagine pegar o pecado de todo mundo, e levar sobre si. É por isso que a aflição dele foi tão grande, que o suor dele foi transformado em grandes gotas de sangue. Porque, irmão, era a aflição do pecado de todo mundo. Se uns pecados que a gente faz muitas das vezes, a gente fica cabisbaixo, aflito, angustiado. Imagine pegar de todos. Mesmo ele sabendo que ele ia ressuscitar, mesmo sabendo que ele ia sentar à direita do Pai no céu, a dor ia ser muito grande. E muitas das vezes nós não queremos isso. Enfrentar as dores da vida, enfrentar as angústias da vida, as aflições da vida, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e a palavra do Senhor diz que muitas são as aflições dos justos, só que Deus, nosso Senhor, livra-nos de todas elas. Você vai ter aflição, mas o nosso Deus livra você da aflição ou da angústia. Você vai ter aflições também, como Jesus diz, mas Jesus fala: tem bom ânimo, porque eu venci, você vai vencer também. Você vai enfrentar muitas coisas ainda aqui na terra, mas entenda, se você estiver alinhado com a vontade de Deus, tu vai enfrentar e tu vai vencer. E assim como Cristo sentou à direita do Pai, você vai sentar com Ele no reino dos céus. Então vale a pena viver a vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus seja dolorosa para nós. Muitas das vezes a vontade de Deus é que nós chore. Muitas das vezes a vontade de Deus é que nós passemos por aflições, angústias, lutas, provas. Muitas das vezes a vontade de Deus é isso. Por quê? Porque se nós fosse viver a nossa vontade, nós ia viver só bonança, 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 bonança. E a vontade de Deus não é só bonança, só bonança, só bonança, não. A vontade de Deus é umas aflições, é umas angústias, é umas coisas ruins que vêm. Eu te provo não só na Bíblia, na vida de Jesus, mas na minha própria vida. Deus levou o meu filho. Eu passei um processo de entrar em depressão. Eu enfrentei crises financeiras. Depois teve um acidente, meu outro filho quase morreu, então sofreu um acidente. Quem quer passar por isso? Quem quer sepultar o seu filho? Quem quer ver o seu filho na UTI entubado, a ponto de um médico falar: olha, se tiver uma religião se apega, a ponto de você passar por tudo isso? Quem que quer passar isso? Ninguém. Mas não é a nossa vontade que vai prevalecer. Entenda, é a vontade de Deus. E se a vontade de Deus for que nós passemos essas provas, nós vamos passar. Só que tem uma coisa, irmão: quando nós vivemos na vontade de Deus, nós somos vitoriosos. Sabe por quê? Porque as provações e dificuldades podem vir, só que nós vencemos todas elas. Sabe por quê? Porque quando estamos no centro da vontade de Deus, o mesmo Deus que coloca nós no deserto é o mesmo Deus que tira nós no deserto. O mesmo Deus que coloca nós no vale é o mesmo Deus que vai dar vida dentro do vale e vai tirar nós do vale. O mesmo Deus que permite a tempestade no meio do caminho é o mesmo Deus que vai falar: vento, calma-te, mar, cessa-te. O mesmo Deus que permite a doença é o mesmo Deus que tem o poder no céu e na terra para curar a enfermidade. Então o mesmo Deus que permite muitas das vezes a nossa vida virar de ponta cabeça a ponto de nós chegar assim e pensar: poxa, Deus, não estou entendendo nada, é o mesmo Deus que depois muda todo o quadro da história. Entenda isso. Pastor Hamilton, eu estou passando prova, eu tento fazer a vontade de Deus, eu faço aquilo, faço isso, eu tento andar na linha e estou passando dificuldade. Fica tranquilo, o mesmo Deus que permitiu é o mesmo Deus que vai te tirar dessa prova aí. Amém? Eu profetizo que o Pai que te colocou na prova é o Pai que te tira da prova, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica tranquilo, a sua empresa não vai fechar.
A sua loja não vai fechar, o teu casamento não vai acabar. Eu sou homem de Deus para profetizar, porque Deus conhece a minha vida. Então, meu irmão, eu sou homem de Deus para profetizar na tua vida. A tua família não vai por água abaixo. Não vai haver separação, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que permitiu isso, tudo acontecer contigo, é o mesmo Deus que vai te tirar dessa prova. Eu quero que você escreve no comentário com fé. Deus vai me tirar da prova hoje. Com fé, escreve com fé. Se você estiver duvidando, não escreve, mas se você tiver fé, escreve: Deus vai me tirar da prova hoje. Coisas vão mudar na sua vida e depois você vai vir aqui no canal contar o seu grande testemunho. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por esta palavra. Que o Senhor venha neste dia guardar a nossa entrada, a nossa saída. Que o Senhor livre nós de todo mal. Que o Senhor repreenda toda a fúria do adversário, toda palavra contrária, todo pensamento contrário, obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, de voodoo, tudo aquilo que tentar contra nós. Porque toda ferramenta preparada contra nós não vai prevalecer. Não vai, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus. Pai, todavia, não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade. Porque quando eu olho para a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes nós vamos chorar. Só que a tua palavra de Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Com o Senhor, como diz a tua palavra, nós somos mais do que vencedores. Então eu creio que esse irmão que está na prova hoje vai sair da prova, está enfrentando a dificuldade hoje, vai sair, vai haver restauração, restituição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê, Pai? Porque o Senhor não quer ver os seus filhos perecerem, não. O Senhor veio para dar vida e vida com abundância, isso é que eu creio. Não só numa vida abundante, mas também na eterna. Em nome de Jesus, cobre-nos com teu precioso sangue carmesim. Livra-nos de todo mal e repreenda o adversário. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, a Deus de Israel. É o que eu te peço neste dia. Aqueles que vão descansar, dê um bom descanso, ó Pai. Aqueles que vão trabalhar, um bom dia de trabalho. Cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos. Deixa aquela like nesse vídeo, compartilha e você que ainda não é inscrito, inscreva neste canal e seja abençoado por Deus em o nome de Jesus. Pastor Hamilton, eu estou sendo abençoado, estou recebendo bênçãos aqui, eu queria ajudar. Leia a descrição desse vídeo aí e faça o que Deus colocar no teu coração. Tem uma escrita aqui embaixo, logo embaixo é escrito ali, descrição, perto do título do vídeo, tá? Você vai ali e você lê e faça o que Deus colocar no teu coração. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.